a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. E estamos numa semana muito especial. Como todos os Shabbatot são especiais, é óbvio. Mas nessa semana a gente pode até dizer num divisor de águas. Por quê? Porque em Parashat Yitro, que leremos nesse Shabbat com a ajuda de Deus, nós iremos ler em relação aos Aseret Dibrot, também conhecidos como os 10 mandamentos ou os 10 pronunciamentos de Deus para todo o povo, algo que ficou marcado daquele dia para sempre. Algo que, como eu disse, foi um divisor de águas. Nós éramos algo antes de Matan Torah, antes de recebermos os Aseret Dibrot, e fomos algo depois. Algo que marca realmente essa saída tão grandiosa, milagrosa de Am Israel do Egito, onde 49 dias depois, todo o povo se encontrava aos pés do Har Sinai. Moshe Rabbeinu, que estava no topo, no cume do Har Sinai, ele desce para poder mostrar, para poder passar para Am Israel os 10 mandamentos. Um momento sem igual. E é interessante que ao longo dessa nossa parashá, a gente vê que os 10 mandamentos, apesar de obviamente ganharem um destaque, um lugar muito importante, mas em relação à quantidade de versículos, eles têm uma quantidade muito pequena. Se a gente for parar para pensar proporcionalmente em relação ao restante da nossa parashá. Então a gente vê que Deus ele quer dar uma dica para a gente, que é óbvio que os 10 mandamentos são importantes, mas o que veio antes disso também é muito importante e também vem para ensinar a cada um de nós como se preparar para esse momento de receber os 10 mandamentos, de receber a Torá, que é algo que a gente tem que fazer, no final das contas, todos os dias. Quando nós proclamamos a Deus que Ele nos escolheu, Asher Bachar Bano Mikol Amim Venatan Lanu Et Torato, Ele nos deu aqui, no Har Sinai, como a gente vai ler essa semana, mas no final a gente abençoa Noten a Torá, que nos dá todo dia, nos dá a chance de se renovar, de estudar, de se aprofundar, de melhorar nesse mundo mágico, único, que se chama o mundo da Torá. Um mundo que não tem fim. Não tem fim. Quanto mais você se aprofunda, mais você vai ver que tudo está dentro da Torá. Como está escrito na Ética dos Pais, em nome do sábio chamado Ben Bagbag, a forba de Kulaba. Você tem que olhar ela toda. Você pode virar a Torá de várias maneiras. Kulaba, está tudo ali. Isso é algo sensacional na nossa vida. Se é assim, o que eu quero tentar falar com vocês aí hoje não é sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, apesar de que cada mandamento a gente pode ficar horas falando sobre ele, e existem aulas muito interessantes sobre isso que a gente poderia dar, mas eu quero falar um pouco com vocês sobre essa preparação. Não a preparação dos 10 mandamentos e os dias que Moshe pede para Am Israel para se separar das suas esposas, os homens das suas esposas para se preparar, não isso, mas sim falar sobre um pouco esse homem que de um Cohen Midian, de um sacerdote midianita, de um homem que conhecia todos os tipos de idolatria do mundo, ele se torna o sogro de Moshe Rabbeinu. Ele tem o mérito de ser o sogro de Moshe Rabbeinu, pai de Tzipora, esposa de Moshe, e além disso, ele tem o mérito de ganhar o nome de uma parashá. Eu não vou agora entrar o porquê, nós já gravamos um vídeo no passado sobre isso, se você quiser só dar uma olhadinha no nosso canal, mas o que eu quero dizer para vocês hoje é algo muito importante. Yitro, ele teve algo que as pessoas não conhecem tanto. Yitro, chegou um momento na vida dele que ele fez algo. E é isso que eu quero tentar compartilhar com vocês. Porque é verdade que a nossa parashá começa contando de algo que Yitro escutou. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Yitro escutou tudo que Hashem fez.
O Rashi logo fala o que ele escutou. Ele escutou a abertura do mar, escutou a luta também que nós tivemos contra Amalek, mas existe algo que eu queria trazer para vocês. A Gemara, no Tratado de Sanedrin, ele traz algo muito especial que aconteceu. Vamos voltar um pouquinho lá no início do livro de Shmot. Por que Itró ele vai para Midian? Alguém já se perguntou? Alguém já se perguntou qual é a origem desse homem Itró? Porque, pessoal, é verdade que Moshe, quando ele foge para Midian, ele chega lá no poço. Quando ele chega lá no poço, tem todo o acontecimento lá com o rebanho. A filha dele volta para casa e Itró fala, chama aquele homem de Mitzrayim. Por quê? Que ligação é essa que ele tem com Mitzrayim? O que aconteceu aqui? Então, saibam de uma coisa muito interessante. Voltando um pouquinho no início do Sefer Shmot, nós vemos o famoso decreto do faraó que Kol ben Zachar ayeora tashlichun. Todo filho que nascesse do sexo masculino deveria ser jogado no rio. Não vou entrar em todos os detalhes, vocês conhecem, sabem o porquê. Essa não é a nossa ideia. Mas, pessoal, eu quero falar com vocês uma coisa. Da onde veio essa ideia do Paró? Da onde veio isso? A Gemara conta que tiveram 3 pessoas que tiveram um impacto muito importante para essa decisão e 3 pessoas que tiveram 3 comportamentos, 3 escolhas completamente diferentes. O primeiro que a Gemara me conta é de Bilam. Bilam, nós sabemos, ele vai aparecer depois no livro de Bamidbar, quando o povo estava no deserto, quando ele tenta amaldiçoar o povo de Israel. Todo mundo sabe, no final das contas, o que aconteceu. Nahon? Todo mundo sabe que Bilam, no final das contas, ele acaba morrendo com a espada, uma morte muito difícil. Mas está escrito na Gemara que Bilam, ele que deu o conselho para o Paró para fazer isso com as crianças judias que nascessem. E naquele momento tinham outras 2 pessoas com Bilam. Um deles era Jó, que está escrito na Gemara que ele se calou. Ele não falou absolutamente nada. Sabe aquela história do quem cala consente? A gente não tem como falar isso sobre Jó, mas isso aconteceu com ele. E está escrito que o homem que foi totalmente contra isso foi um homem chamado Itró. Itró era um dos conselheiros do faraó que no final das contas disse, não faça isso. Não tem que matar essas crianças. E no final das contas, pessoal, todos nós sabemos o que aconteceu com cada um deles. Por causa das escolhas que esses homens tiveram, a Gemara conta o que aconteceu com eles no final das contas. Bilam, acabamos de falar, ele tenta amaldiçoar Am Israel. Tem toda aquela história do burro, que Bilam ele sobe no burro e o burro consegue ver o anjo de Deus e Bilam não. E aí a Gemara fala, você não sabe a intenção do burro, você quer saber a intenção de Deus? O momento de amaldiçoar, você acha que você sabe tudo? E tudo que ele tentava amaldiçoar, saía brachot, e no final das contas ele acabou morto. Yov, ele teve uma vida muito sofrida. Leiam o livro de Yov, que é um dos livros, inclusive, que nós podemos ler no dia de Tisha B'Av, no dia mais triste do nosso calendário, porque Yov teve uma vida muito sofrida, porque ele se calou. Ele fez uma escolha que, por um lado, ele não foi nem a favor nem contra, mas ele se cala. E quando a pessoa se cala, significa que ela, muitas vezes, como nós dissemos, acaba consentindo com aquela situação. E Tró, que está escrito que depois que ele foi contra, ele teve que fugir, e por isso ele chega a Midian. Conta a Gemara, pessoal, que a consequência da escolha desse homem é que os seus filhos, as suas descendências, tiveram o mérito de sentar em Lishkat Agazit. Lishkat Agazit era um dos escritórios que existiam no segundo templo sagrado, em que lá se sentava nada mais, nada menos do que o Sanedrin.
do que o grande tribunal rabínico que julgava e que tomava as mais importantes das decisões de Am Israel. Olha o mérito que esse homem teve por causa de uma escolha que ele fez na vida. Por causa de uma ideia que ele falou, isso não. Matar crianças judias, jogar essas crianças no rio, beber do seu sangue, isso não. Atkan, até aqui. E a Gemara, ela não fala isso pra gente, tão somente pra gente aprender mais algo importante. Ela fala pra gente que essas três decisões, pessoal, a decisão de Bilam de ir a favor do Paró, crueldade, foi uma escolha. A decisão de Iov de se calar também foi uma escolha. E a decisão de Itró foi outra escolha. Cada uma delas, elas geram consequências. As nossas escolhas na vida, elas geram consequências. Não ache que na vida não há consequência. Mas Itró, quando fez isso, sabia que os seus filhos, seus descendentes iriam sentar na Lishkat Gazit, no segundo templo? É óbvio que não. Itró sabia que escutar as maravilhas de Deus e chegar até Moshe e querer se unir a Am Israel daria a ele o nome de uma parashá na Torá? Claro que não, mas ele faz o que é o certo. Mesmo diante do homem mais temível daquela época, mesmo diante do Paró, eu não faço o que eu não sei que é certo. Se é errado, eu vou contra. Mas Itró, isso pode causar a sua morte. A gente tem escolhas na vida. E é dessas escolhas que a gente constrói quem a gente vai ser, quem os nossos filhos serão e quem serão as nossas próximas gerações. Tudo depende da escolha que você tem na sua vida. E pela escolha de Itró, e por quem Itró se tornou, ao ponto de chegar na nossa paraxá e ele dar conselhos a Moshe. Moshe, não está certo como você está julgando o povo. Você está trabalhando muito, coloca chefe para dezenas, para centenas, para milhares. E Moshe Rabbeinu escuta de uma forma clara, porque existe ali uma sabedoria. Essa sabedoria, ela é fruto de uma escolha correta que Itró teve na sua vida. Nós não sabemos as consequências das nossas escolhas. Nós não temos a possibilidade de saber o que vai acontecer com as nossas escolhas. Mas nós temos o livre-arbítrio para escolher sempre fazer o que é certo na nossa vida. Para a gente fazer sempre o que nós devemos, o que nossa ética, o que a nossa moral leva a cada um de nós a fazer. O mérito pode ser que os seus filhos, que a nossa descendência possa sentar em breve, Bezrat Hashem, na Lishkat Gazit, nessa grande reunião que vai ter no terceiro Beit HaMikdash. Mas tudo vem de uma escolha, que muitas vezes pode ser pequena, como ela pode ser gigantesca. Independente da grandeza da escolha, não esqueçam, escolha sempre o certo, porque a sua escolha, ou a sua indiferença, como foi o caso de Iov, pode fazer toda a diferença no que a sua vida vai ser, no que os seus filhos vão ter e no que nós deixaremos como legado para todas as gerações. Shabbat Shalom Umevorach.